Saudações a todos, sou José Cláudio do Nascimento e hoje estudaremos alguns conceitos básicos comuns a todos os sistemas de comunicação. Começaremos com uma descrição de sinais analógicos e digitais e como um sinal analógico pode ser convertido à forma digital. Em seguida, consideraremos multiplexação de sinais de entrada por divisão no tempo e em frequência. E encerramos com uma discussão de vários formatos de modulação que são usados hoje nas comunicações digitais. Em todo sistema de comunicação, a informação a ser transmitida é um sinal elétrico ou um sinal óptico, que pode estar nas formas analógica ou digital. Um sinal analógico é um sinal que varia continuamente no tempo. Exemplo disso é o áudio que é convertido num sinal elétrico analógico quando nós estamos usando um microfone. As ondas de ar batem no microfone e aquela vibração do ar vibra algumas partículas de carbono no microfone que produz um sinal elétrico, né? Falando assim rapidamente do funcionamento de um microfone. Então aquele sinal que é gerado no microfone, ele é um exemplo de sinal contínuo. Um sinal digital já é um pouco diferente do sinal analógico. Ele varia discretamente com o tempo. E um exemplo disso são os dados que são armazenados no computador, em dígitos binários, onde só se assumem valores 0 ou 1, cada um durando um período de tempo, que vamos representar aqui pela letra TB, e é exatamente o que vamos chamar de bit slot. É uma janela temporal onde vai aparecer o sinal representando o dígito binário. A taxa de bit, que vamos representar pela letra B, ela representa o número de bit por segundo no sinal, e é dada por B igual ao inverso do time slot, ou seja, B é igual ao inverso de TB. Os sinais analógicos e digitais são caracterizados por sua largura de banda, que nós vamos representar aqui pela letra por ΔF. A largura de banda é exatamente a medida do conteúdo espectral do sinal. A largura de banda ΔF, né, no caso aqui, de um dado sinal, representa o intervalo de frequências onde está contido o sinal, ou seja, é a diferença entre a maior frequência pela menor frequência, sendo determinada matematicamente pela transformada de Fourier. Aqui nós temos como exemplos duas figuras. Uma representa o sinal analógico, que é essa de cima, e a outra representa o sinal digital, que é essa de baixo. Na figura de cima, nós temos uma ilustração do sinal analógico, e note a continuidade no tempo, ou seja, o gráfico desse sinal ele é totalmente contínuo, né? Não há quebras nem furos dentro desse gráfico. Já na figura de baixo, nós temos a representação do sinal digital. Note o seguinte, aqui nós temos a amplitude do sinal que representa o bit 0. Né? Note que a amplitude aqui é um pouco baixa, enquanto que a amplitude do sinal que representa o bit 1 é alta. Note também a duração desse sinal. Ele dura dentro do intervalo do time slot. Ele não ultrapassa esse tempo. E isso você pode observar em todos os time slots aqui representados. Todos os sinais que encontramos na natureza são sinais analógicos. E um sinal analógico ele pode ser convertido em digital por uma amostragem do mesmo sinal em intervalos de tempos regulares. A taxa de amostragem é determinada pela largura de banda do sinal analógico, onde, de acordo com a teoria da amostragem, um sinal de largura de banda ΔF fixo, limitado, pode ser completamente representado por amostras discretas, sem grandes perdas de informação, desde que a frequência de amostragem satisfaça o critério de Nyquist. E o critério de Nyquist é exatamente isso. A frequência de amostragem tem que ser maior do que o dobro da largura de banda. O que se observa na amostragem é exatamente a amplitude do sinal, e os valores obtidos na amostragem dessas amplitudes podem variar
no intervalo de 0 até a amplitude máxima. O ruído provoca pequenas distorções, pequenas oscilações na amplitude do sinal. E para diminuir o ruído, divide-se a amplitude máxima em m intervalos discretos, cada valor da amostragem correspondendo a um desses valores discretos, de modo que m seja maior do que a amplitude máxima dividido por AN, e esse AN vai representar exatamente a amplitude do ruído, onde o AN é o valor RMS da amplitude do ruído do sinal analógico. O cálculo desse valor RMS é muito parecido com o cálculo do desvio padrão, já que a amplitude do ruído varia aleatoriamente. É um processo aleatório e por isso precisa fazer um cálculo estatístico sobre ele. Então o AN ele não é exatamente a amplitude do ruído, mas representa ela muito bem. A razão amplitude máxima pela amplitude do ruído é chamada de limite dinâmico e está relacionada com a razão sinal-ruído pela relação SNR. SNR igual a 20 logaritmo da amplitude máxima pela amplitude do ruído na base 10. Nesta figura nós temos uma ilustração do processo de quantização. Na linha vermelha nós temos o sinal analógico. Já na linha azul nós temos como seria o sinal digital. Veja que amostras de amplitude são codificadas em dígitos. E exatamente para cada valor de amplitude você tem uma sequência de dígitos binários. As amostragens quantizadas são então convertidas para o formato digital utilizando uma técnica de conversão ou modulação. Uma das técnicas mais utilizadas é a modulação por código de pulso, como nós vimos ali, em que cada amplitude é representada por um código binário. E isso é conhecido no inglês como Pulse Code Modulation, PCM, e geralmente nós os chamaremos de PCM, onde um código binário é utilizado para converter cada valor de amostragem numa string de bits de zeros e uns. O número de bits necessários para codificar cada amostra será representado por esse mzinho e será dado por essa fórmula, em que esse mzinho é igual ao logaritmo do m na base 2. A taxa de bit associada ao sinal PCM é então dada por esta fórmula aqui, em que B, a taxa de bit, é igual ao número de bits necessário para a codificação PCM vezes a frequência de amostragem. Aí dessa fórmula aqui, dessa igualdade, nós podemos construir essa desigualdade, em que usando exatamente o critério de Nyquist. Esse sinal aqui vem exatamente da igualdade que já temos, e esse sinal de maior vem do nosso critério de Nyquist. Ou seja, o critério de Nyquist diz que a frequência de amostragem tem que ser duas vezes a largura de banda. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir o fs por duas vezes a largura de banda e o mzinho por log de m na base 2. E aí nós construímos essa formulazinha aqui. E só escrevendo o fs, a nossa frequência de amostragem tem que ser exatamente maior do que o dobro da largura de banda, porque esse é o nosso critério de Nyquist. E o nosso mzinho, ele está diretamente relacionado, devemos sempre lembrar disso, com o nosso SNR, porque exatamente essa relação aqui está diretamente relacionada com o SNR. Então, vamos pegar o SNR e substituir aqui na nossa fórmula. E isso resulta no seguinte, que a nossa taxa de bit no PCM tem que ser maior do que a largura de banda dividido por 3 vezes o SNR, a nossa relação sinal-ruído. Isso corresponde exatamente à mínima taxa de bit necessária para a representação digital de um sinal analógico de largura de banda ΔF e relação sinal-ruído SNR. Como é que poderemos visualizar isso melhor? Qual o significado dessa taxa de bit do PCM?
Veja agora na figura. Aqui nós temos o sinal analógico. Veja que a cada intervalo de tempo nós temos uma frequência de amostragem. Esses valores são amostrados, os valores de amplitude são amostrados a cada intervalo de tempo. E aqui nós temos os valores de amostragem. Por exemplo, no primeiro momento em que foi feita uma amostragem, foi obtido o valor 2. No segundo momento, foi obtido o valor 4, como pode ser visto aqui. No terceiro e quarto momento foram obtidos os valores 7. E veja que está todo o tempo correspondendo com os valores que foram colocados aqui para a amostragem. Nós temos nesse caso, para esse sinal, os valores de amplitude são representados de 0 até 8. Então nós temos 8, o nosso M grande é 8. Agora vamos observar como foi que ficou a sequência de bits. Você vê que para cada intervalo de tempo de amostragem, agora você nesse pequeno intervalo de tempo, você terá que representar todo o teu código de bits, né? E isso quer dizer que o teu time slot para o canal PCM, ele ficou aqui pelo menos 1/3 do intervalo de amostragem. Então é dessa forma que nós vemos a taxa de bit do PCM. Para se utilizar a máxima capacidade dos sistemas de comunicação, é necessário a transmissão de vários canais simultaneamente, e a técnica para fazer isso é chamada de multiplexação. Sendo algumas das técnicas mais utilizadas, a multiplexação por divisão temporal, que é conhecida como TDM, essa expressão vem do inglês de Time Division Multiplexing, e a outra é a multiplexação por divisão de frequência, que é o FDM, Frequency Division Multiplexing. Na multiplexação TDM, os bits associados aos diferentes canais são intercalados no tempo, formando uma cadeia de bits. A multiplexação TDM é bastante utilizada em sinais digitais, principalmente em redes de comunicação e redes de telefonia. Um exemplo disso, um exemplo a gente vai poder ver daqui a pouco numa figura. Num canal de voz de 64 bits por segundo, com bit slot de 15 microsegundos, é possível fazer uma multiplexação de 5 canais de 3 microsegundos, onde cada canal é atrasado em 3 microsegundos em relação ao anterior. Na multiplexação FDM, os canais são espaçados entre si no domínio da frequência, cada canal sendo transmitido por sua própria onda portadora. As frequências portadoras são espaçadas em um intervalo maior do que a largura de banda do canal, de modo que os canais não se sobrepõem um ao outro. A multiplexação FDM pode ser utilizada tanto para sinais digitais quanto para sinais analógicos, sendo geralmente utilizadas para transmissões de rádio e canais de TV. Nós estamos bem acostumados a ver isso no rádio, por exemplo, quando estamos sintonizando uma rádio como 99.9 MHz, 100 kHz e etc. Na verdade, o que nós estamos fazendo ali é buscando a portadora do canal, a portadora da rádio. E exatamente quando encontramos, sintonizamos aquela portadora e aí vem todo o processo de modulação daquele sinal que converte todo aquele sinal em áudio que nós estamos acostumados a ouvir nas rádios. Tanto o TDM quanto o FDM podem ser implementados em sistemas elétricos e sistemas ópticos, sendo a multiplexação óptica FDM normalmente referida como WDM, ou seja, trocamos a expressão de frequência para comprimento de onda. Agora nós temos Wavelength Division Multiplexing, porque em comunicações ópticas é mais prático nas manipulações de cálculos fazer essas manipulações no comprimento de onda e não na frequência. Mas note só, não há muita diferença de um para o outro, já que existe uma relação direta entre a frequência e o comprimento de onda para ondas eletromagnéticas. Ambas estão relacionadas pela velocidade da luz.
Aqui nós temos uma ilustração de como funciona o TDM e o FDM, ou WDM. Veja só, na primeira figura, na de cima, nós temos aqui a representação do TDM. Veja que aqui nós temos um time slot de 15 microsegundos. E nesse time slot de 15 microsegundos nós temos 5 canais, 1, 2, 3, 4, 5. E nesses 5 canais, cada canal nós temos para representar um bit exatamente 3 microsegundos. Então aqui eu tenho um bit 1 para o primeiro canal, bit 0 no segundo canal, bit 1 no terceiro canal, bit 1 no quarto canal e bit 0 no quinto canal. Agora veja, eu tenho um bit 1 no primeiro canal. Então o segundo bit no primeiro canal é exatamente bit 0. O segundo bit do segundo canal é exatamente bit 1. E o terceiro bit do terceiro canal o segundo bit do terceiro canal é exatamente bit 0. Então, se olhássemos para o canal 1, por exemplo, nós temos 1 e 0. Para o canal 2 nós temos 0 e 1. Para o canal 3 nós temos 1 e 0. E assim é que é feito o TDM. Já no FDM, nós temos que todo canal ele é deslocado, todo sinal ele é deslocado a sua largura de banda, a sua frequência. Todas as componentes de frequência são multiplicadas. E aí acontece um deslocamento de frequência, onde que cada canal ocupa uma largura de banda diferente. Veja só, aqui você tem a maior frequência e a menor frequência do canal 1. E já aqui você tem a maior frequência e a menor frequência do canal 2. E a portadora está sempre no centro. A frequência da onda portadora está sempre no centro. E é assim que funciona de forma mais intuitiva, né, claro, a multiplexação por divisão de frequência. Na modulação de sinal, como um sinal elétrico será convertido em sinal óptico, ou seja, como tensão ou corrente será convertida em sinais de luz. Para a fonte luminosa, geralmente utiliza-se o laser semicondutores, sendo o sinal elétrico aplicado diretamente no laser ou através de um modulador externo. Os formatos de modulação mais utilizados nesse processo são o retorno a zero e o não retorno a zero, que é exatamente são dois tipos de modulação on-off, que é um tipo de modulação por amplitude de pulso. No formato RZ, ou seja, de retorno a zero, nós temos o seguinte: cada pulso óptico representando o bit 1 tem duração menor do que o time slot. E sua amplitude retorna a zero antes do fim do time slot. A largura do pulso é sempre a mesma, independente do padrão de bit. Já no formato NRZ nós temos o seguinte: o pulso óptico permanece alto por todo o bit slot, por todo o time slot, e sua amplitude não retorna a zero entre os bits 1 sucessivos. A largura de pulso varia dependendo do padrão de bit, nesse caso. Uma vantagem do formato NRZ, ou seja, do não retorno a zero, é que a largura de banda associada à sequência de bits é quase um fator de 2 menor do que o formato RZ, ou seja, de retorno a zero. Simplesmente porque a transição ligado ou desligado ocorre em um número menor de vezes. Esta figura ilustra muito bem o formato de modulação on-off. Ou seja, aqui nós temos uma sequência de bits, né, uma cadeia de bits codificados utilizando esse sistema de modulação. O nosso primeiro bit é 0. E o que há em comum entre o sistema de retorno a zero e o de não retorno a zero é que no bit slot, o 0 sempre não há nenhum sinal. Já no bit 1, que é esse caso aqui, que nós queremos modular essa segunda informação, esse segundo bit aqui, no retorno a zero, antes que o time slot termine, ele retorna para zero. Já
no não retorno a zero, ele só vai retornar a zero quando houver uma mudança realmente de bit, que é o caso aqui para zero. Né? Se o nível lógico mudar para zero, se a próxima informação for zero, ele retorna. Mas se não for o caso, ele não retorna, que é exatamente esse caso aqui. Nós temos o bit 1 e o próximo bit também é 1 no próximo time slot. E aí ele não retorna para zero, ele permanece ainda em 1. A onda óptica portadora, antes da modulação, ela tem a seguinte forma, ou seja, aqui nós temos a equação do campo elétrico, né, de uma forma mais simplificada. Nós omitimos aqui as variáveis espaciais, certo? Estamos apenas com as temporais, que é a que nos interessa para representar, para fazermos a modulação. Nós temos aqui um vetor direcional, nós temos a amplitude, nós temos uma função cosseno para indicar exatamente a periodicidade da onda do campo eletromagnético. Nós temos uma frequência da portadora, né, e nós temos uma fase. Né, e uma outra forma de representar de forma polar esse campo elétrico é fazendo exatamente o real, extraindo exatamente o valor real da função de Euler. Né? Pois bem, então aqui nós temos que o E representa o nosso campo elétrico e ele não tem independência espacial, como já falamos. O Ezinho é exatamente o nosso vetor de polarização unitário, ou seja, ele indica a posição espacial em que o campo elétrico está orientado. Já a amplitude é representado por esse Azinho aqui, que nós, como havíamos indicado. Eu sei que o A não está exatamente igual, mas vamos indicar ar de amplitude mesmo, e eu acho que fica, eu posso corrigir aqui oralmente. Já o ômega 0 é a frequência da portadora, como eu havia falado, e o φ, né, é a nossa fase. Assim, para a escolha da variável física a ser modulada na codificação dos dados, tem-se o que? Temos a amplitude, nós podemos fazer a variação da amplitude para representar bits. Podemos fazer deslocamento da frequência da portadora para representar bits. E também podemos fazer deslocamentos de fase para representar bits. Na modulação analógica, os três casos são conhecidos como modulação de amplitude, né, que é exatamente onde nós modulamos a amplitude, o Azinho é variado. Nós temos a modulação em frequência, onde que as frequências da portadora são deslocadas. E nós temos também a modulação de fase, onde também fazemos deslocamentos de fase do campo eletromagnético. Na modulação digital, os três casos são conhecidos da seguinte maneira. O primeiro, chaveamento por variação de amplitude, ou ASK, chaveamento por variação de frequência, ou FSK, e chaveamento por variação de fase, PSK. A técnica de modulação digital mais simples é o chaveamento on-off, ou seja, chaveamento liga e desliga, que simplesmente consiste em variar a potência do sinal entre dois níveis, 0 com o laser desligado, ou seja, não há luz, e 1 com o laser ligado, há luz. Até recentemente, a modulação on-off era uma das mais usadas nos sistemas de ondas luminosas digitais. Aqui nós temos nessa figura uma ilustração dos três modelos de modulação. Aqui nós temos primeiramente uma cadeia de bits, né, que é convertida para cada um dos modelos. Nós temos primeiramente o ASK, que é a modulação por amplitude. Veja só, no momento em que há zero, não há nada, não há amplitude de sinal, não há nenhum sinal aqui. Poderia haver até um sinal no modelo ASK, pode haver sinais de baixa amplitude. Mas nessa ilustração, por motivos didáticos, foi exagerado de forma que não há sinal, não há variação de amplitude. E agora, no momento em que há 1, você vê uma variação de amplitude. Voltou para o zero, então não há mais variação de amplitude. Então agora nós temos o 1 e a amplitude volta novamente a variar. Então esse
esse modelo aqui é chamado de ASK, ou seja, modulação por amplitude de pulso. Chaveamento, melhor, a palavra do K aqui vem de KIN, que quer dizer chaveamento por amplitude de pulso. Agora veja só, nessa segundo modelo aqui nós temos já variações na frequência, que é exatamente o nosso FSK, o chaveamento por deslocamento de frequência. Então o que é que acontece aqui? Você tem no zero um sinal de baixa frequência. Quando vem para o sinal 1, para o nível lógico 1, você representa com um sinal de alta frequência. Note que nesse bit slot aqui você tem uma maior oscilação. Voltou para o zero? Pois bem, então permanece um sinal de baixa oscilação, de baixa frequência. E no 1 você tem sinais de alta frequência. Então esse é o modelo, é a característica principal do FSK. Já no PSK você tem mudanças de fase. O sinal está variando e aqui normalmente, mas o que vai acontecer é que quando houver uma mudança de 0 para 1, acontece um deslocamento de fase. E veja só como esse deslocamento aconteceu aqui, foi bastante abrupto, né? Então você vai notando esses deslocamentos de fase ao longo de toda a cadeia de bits. Sistemas WDM modernos empregam sistemas de modulação avançados, nos quais a informação é codificada utilizando amplitude e fase simultaneamente, né? Isso você está representando em um único sinal, em um único pulso, duas informações. A ideia básica por trás desses novos formatos pode ser entendida pelo emprego da notação complexa para o campo elétrico, e introduzindo um suposto fasor, que vamos chamar de A, e que será igual a A elevado a I θ. E aqui nós temos os diagramas de constelação. Para esse primeiro modelo aqui, nós temos a modulação ASK, em que no zero, no centro do plano complexo, você tem amplitude zero, enquanto aqui nesse outro extremo aqui você tem um bit 1, exatamente indicando que há amplitude para esse sinal. Já nesse outro caso, nós temos o PSK, e o que vai significar aqui são os extremos de fase, ou seja, os pontos extremos de fase vão representar 0 e 1. Nesse caso, nós temos o 0, exatamente na fase 0, e nós temos o 1 exatamente na fase π. Já para esse modelo de quadratura aqui, nós temos 4 fases diferentes, cada uma delas representando uma informação. No caso aqui, nós temos na fase 0 representando o bit 00. Nesse outro caso, nós temos a fase π sobre 2. E nesse caso, você tem 01, representando 01. Na fase π, 0, e na fase 3π sobre 2, 1. Nesse outro caso, além das fases, você também tem a polarização. Então, nesse primeiro círculo, você tem uma dada polarização da luz, e nesse outro círculo, você tem uma polarização ortogonal a ela.